Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Poliana Ranieri, sou psicóloga clínica e trabalho sob a ótica da psicologia analítica junguiana. Hoje eu gostaria de ler uma reflexão que eu trouxe, eu escrevi hoje de manhã e gostaria de trazer essa reflexão para vocês que seja útil. Nunca é o outro que está errado, que precisa mudar para que sejamos felizes. Somos nós o problema e a solução, como já dizia um grande mestre para nós. Mas uma pessoa pode dizer, mas o fulano é violento, ele é muito abusivo, ou a fulana é abusiva no meu relacionamento. E você vem me dizer que eu sou o problema? Como assim? É o outro que é o problema. Tudo bem, mas nós estamos falando de autoconhecimento, não conhecimento alheio. Então, assim, o problema do outro ser violento e abusivo é de quem? Do outro. Você não vai mudar o outro. Aliás, a gente mal consegue mudar a gente mesmo muitas vezes, não é verdade? Então, quando a gente vê uma dificuldade que a gente tem, um hábito que seja diminuto, que a gente não consegue, às vezes, transcender, mudar aquilo, ou tem uma certa dificuldade, até pegar no tranco demora, a gente olha para o outro e fala, poxa, aquela violência faz parte de uma história daquela pessoa, faz parte de uma dificuldade, faz parte das sombras dessa pessoa, que você jamais vai ter autoridade para conseguir modificar aquela sombra daquela pessoa, só ela mesma. E às vezes nem você querendo falar, explicar com todo o amor do mundo, se a pessoa não quiser, ela não vai enxergar e não vai conseguir modificar. Às vezes existem raízes profundas de dor ali para aquela pessoa ser daquele jeito. Então, eu te pergunto, de quem é o problema realmente desse relacionamento? É do outro que você não consegue mudar? Ou é seu que não consegue pôr um ponto final na relação? É seu que não consegue se portar na vida e se portar de uma forma mais certeira, mais firme? Ou você que não consegue lidar com as suas próprias emoções de dependência emocional? Então, sempre é sobre a gente, sempre é sobre nós mesmos. Nós somos o problema, mas também nós somos a solução. Somos o problema porque, por exemplo, numa relação abusiva, eu sou o problema porque por que eu tô aceitando o outro me maltratar dessa forma? Se eu já tentei conversar, se eu já tentei algumas estratégias e essa pessoa sempre me dando cacetada, me tratando de uma forma que eu não mereço. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para dentro e ver por quê. Vamos refletir sobre isso? O que está acontecendo? Será que eu sou dependente emocionalmente? Será que eu sou dependente economicamente? Será que existe algum padrão meu de certa forma, atrair esse tipo de relacionamento abusivo? Então, a gente precisa se conhecer, conhecer profundamente a si mesmo para modificar os padrões internos de dependência, de falta de amor próprio, de não aceitar essa autoaceitação, de baixa autoestima que precisa da validação do outro. Nossa, existem tantas coisas que podem fazer com que uma pessoa continue e mantenha nessa relação, e é muito particular, individual. Cada um vai saber de si mesmo e cada um tem que fazer essa investigação dentro, porque só a pessoa pode responder as perguntas com sinceridade dela mesma. Não vai vir ninguém aqui e vai falar, você é assim, 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 por causa disso. Não, a pessoa precisa se entender, a pessoa precisa ir buscando dentro dela mesma. Então, para que serve o psicólogo se é eu mesmo que vou? Porque o psicólogo vai fazendo direcionamentos, vai orientando essa consciência dessa pessoa, vai direcionando, fazendo perguntas, reflexões, ajudando essa pessoa a se olhar de forma diferente, a se amar em primeiro lugar antes de amar o outro, a ter um autocuidado, a olhar para dentro de uma forma diferente e saber que nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente mesmo. Quando alguém nos fere com uma palavra, nós temos duas opções. Ou a gente fica magoado, chateado, xinga de volta e trata mal de volta, ou a gente olha para dentro e reflete. Será que essa pessoa tem razão no que ela está dizendo? Será que eu sou assim mesmo e eu preciso mudar? Se eu preciso mudar, então vamos aprofundar nessa mudança, vamos ver o que precisa ser modificado. Mas se não, essa pessoa está viajando, ela está sendo abusiva, ela está sendo totalmente tá louca. Essa pessoa não tem nenhuma verdade naquilo que ela falou, porque eu fui sincera comigo na minha análise e vi que não faz sentido nenhum que essa pessoa tá falando. Ela só quer me diminuir e eu me sinto realmente diminuído com o que o outro me falou. Então, o que a gente precisa fazer? Olhar de novo para dentro e ver por que a gente se sente diminuído, quais são essas associações, o que aconteceu que essa pessoa conseguiu influenciar e distorcer a minha forma de enxergar a realidade. Porque as pessoas, nós todos, influenciamos uns aos outros. Existem sugestões, nós crescemos ouvindo coisas sobre nós mesmos a vida inteira. E aí, a gente chega num momento que a gente não se reconhece, não se conhece mais. Não sabe quem a gente realmente é. A gente só tem uma imagem distorcida sobre a nossa personalidade, sobre aquilo que somos. Muitas vezes a gente pode até ter
alguns comportamentos desagradáveis, mas essas são as nossas sombras e que nós precisamos sim trabalhá-las. Nós precisamos ver por quê, quais são as conexões dessas sombras, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para superar essa sombra. Porque a sombra, esse é o mais lindo da psicologia analítica junguiana, a sombra é sombra. Quando a gente pega uma sombrinha, a gente não faz uma sombra ao nosso redor? Por que a gente faz uma sombra? Porque tem uma luz atrás, em cima. Tem o sol iluminando e aí ali faz uma sombra aqui. Então essa sombra ela serve para nos mostrar que há o brilho. E onde está esse brilho? Dentro de nós. Então é autoconhecimento dentro da psicologia analítica junguiana. É uma caminhada brilhante de autodescoberta, de autoconhecimento profundo, verdadeiro e sincero. Não rejeitando as nossas sombras, mas conhecendo as nossas sombras. Tudo que os outros falam e nos provoca em nós nos serve de palco, nos serve de conhecimento mesmo. Né? Por que eu me sinto assim? O que aconteceu? O que eu preciso, sabe, desabrochar dentro de mim para não sentir essas coisas mais, mas não rejeitar, não negar, tá aqui. Mas existe um conhecimento aí pra gente aprofundar. Então, eu pergunto, né, pra essa pessoa que pode questionar, mas a fulano tá, mas quem tá tomando a decisão de se manter nesse relacionamento? Quem tomou a decisão de continuar sofrendo? Foi o outro? Não, é a gente mesmo. E a gente tem esse poder. Ninguém muda ninguém. A gente que tem que se mudar. E o problema é sempre a gente. Olha só, o outro pode até errar, que eu escrevi, mas isso é problema do outro. A gente tem que cuidar da gente, se impor na vida, tomar as rédeas da nossa própria existência. E aí a gente vai, sabe, transbordando o nosso consciente, se conhecendo, se reconhecendo, florindo, e isso vai contagiando até as pessoas que estão ao nosso redor, e quem sabe aquela pessoa que estava sendo violenta possa também se inspirar e aí ela querer também se modificar. Mas não vai esperando isso não, tá? Isso foi só uma inspiração de final de vídeo. A gente nunca deve esperar a mudança de ninguém. A gente deve buscar olhar pra dentro e ter a nossa própria mudança, a nossa própria transformação, o nosso próprio desabrochar. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Um abraço e até amanhã.